Empreendedorismo. Muita gente acha que é simplesmente abrir uma empresa e sair por aí tentando vender. Não é nada disso. Empreender é preciso ter disciplina, ter planejamento, ter foco e saber fazer. Aqui eu chamo do fazedorismo. Empreender com fazer. Isso é a fórmula do sucesso. E no programa de hoje eu vou entrevistar pessoas que estão fazendo acontecer. Estão realmente empreendendo e tocando as suas empresas, crescendo cada vez mais. E vou começar conversando com o Wellington Chacon, que veio contar a sua história, compartilhar conosco, meus telespectadores. Você vai ver como se faz diferente. Wellington, muito obrigado por participar do programa Mandou Bem e desejar para você muito bem-vindo e vamos contar um pouco dessa história empreendedora desde os 8 anos de idade, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder explanar um pouco da minha história, né, de como tudo começou. Realmente, de volta de 8 para 9 anos de idade, minha mãe tinha uma banca, né, de roupas, né, no Alecrim, no calçadão do Alecrim, né, conhecido camelódromo, né, e eu vi algumas crianças vendendo picolé, vendendo outras coisas, e eu comecei a observar aquilo, e eu disse, eu também posso fazer isso. E minha mãe disse, não, isso é muito perigoso, você não vai fazer. Eu disse, não, mas eu vou. Aí insisti, peguei uma caixa de picolé pequenininha, né? Uma caixinha de isopor. Eu lembro. E... uma fitazinha do lado, você pendurava, isso, né? Exatamente. Aí comecei, ela era tão pequena que ela não cabia nem 20 picolés, de tão pequena que era. Mas eu também era pequeno. Você também era pequeno, né? Então eu comecei a vender isso ali na mesma viela onde ficava a banca dela, só que eu comecei a me aventurar. Eu não vendia todos os dias, né? Eu estudava pela manhã e fazia isso à tarde. E com o passar do tempo eu já estava rodando Natal inteira, andando atrás de ônibus e tudo, e elas nem sonhavam que eu tinha saído de lá. E... ela queria que você ficasse naquele ciclo dela ali, né? Isso, exatamente. Isso perdurou por alguns anos, né? Eu fazendo e fazia uma coisa e outra. E eu me lembro uma coisa marcante, né, nesse tempo, eu tinha já por volta dos meus 12 anos, por aí, foi quando mudou, né, o Plano Real. E eu comecei a ficar ansioso para como é que eu ia vender no Plano Real. Né? Essas mudanças que acontecem na vida da gente. Já com 10 anos já, isso, né? E eu já me preocupava com as coisas, gostava muito de assistir jornal, sempre gostei bastante, né, de telejornais, e nisso eu comecei a querer calcular como é que eu ia fazer. E eu me lembro até hoje que o picolé, ele saía a 4,5 centavos de real. Só que ninguém tinha 4,5 centavos de real. E quando eu falava que era 5 centavos, as pessoas diziam, não, aumentou muito, está muito caro, todo mundo está vendendo de tanto. Então, assim, foi aí o primeiro baque, né, que eu senti na parte de empreendedorismo com relação a essas vendas que eu fazia. Pois é, mas já aos 10 anos você já planejava. Sim. Que é o que todo mundo deve fazer, é planejar. Porque não adianta só abrir um negócio e tentar começar a vender. Ou você abrir um negócio e dizer assim, eu vou vender aquilo que eu gosto. Nem sempre aquilo que você gosta é que o cliente precisa. E é importante que a gente tenha isso na cabeça. Eu tenho que ter o produto, o serviço, a ideia que o meu cliente precisa para que ele compre e eu possa deixar que minha marca continue, né? Então, aí, depois de 10 anos, qual foi a sua próxima etapa e o desafio? Depois disso, passou-se um tempo, eu continuei estudando e a minha mãe acabou vendendo essa banca. Né? Depois eu me aventurei em outras coisas, ajudando ela também. A gente vendeu churrasquinho, fez marmitas, né, para vender em feiras, em eventos. Trabalhei em diversas coisas assim, informais, né? Vendas de revista, Avon, essas coisas, que ela vendia também, ela era esteticista. Ainda é esteticista, na verdade, está aposentado, mas ainda faz suas coisas. E eu sempre ajudei, sempre fui atrás, vendo isso, como é que fazia, como é que atendia o cliente, atender a necessidade do cliente. Porque minha mãe ela começou a fazer uma coisa que há uns 30 anos atrás era novidade aqui em Natal, que era atender dentro da parte de esteticista no cliente, no domicílio. Então, isso quase ninguém fazia. E eu achava uma coisa fantástica, porque se você quisesse fazer alguma coisa, você tinha que ir até o salão. Ela fazia o contrário, ela levava o salão até o cliente. Ou seja, o vendedor tem que ir onde o cliente está, né? Exatamente. E assim, ela tem uma clientela muito boa desde essa época, justamente por isso. E isso me ensinou bastante no meu negócio até hoje. Tanto que o nome do meu negócio é Soluções Técnicas, né? DW Soluções Técnicas. Mas Wellington, para que isso tenha acontecido, para esse start, ou essa luz acender, como dizia o nosso querido Ariano Suassuna, sem falar os inglês da vida, Sim. né? O inglês da vida. Quando foi que essa luz acendeu, que você disse, eu tenho que desacelerar? Porque em algum momento a gente fica com o pensamento acelerado, a gente fica com aquela ânsia de ganhar cada vez mais, fazer cada vez mais palestras, de viajar cada vez mais. Eu conheço 534 cidades do Brasil. Eu vivia numa correria louca, às vezes eu passava 18, 20 dias fora de casa.
Isso é uma coisa muito comum na vida. Mas chegou um ponto que eu disse, cara, isso não está me fazendo bem. Claro que trabalhar é bom, claro que dar palestra, eu gosto de dar palestra, mas eu não faço mais como eu fazia. Eram 12, 14, 15 palestras por mês. E aí eu também desacelerei. O que aconteceu para ele desacelerar? Pronto, foi justamente isso. Na época eu trabalhava no sistema Petrobras, terceirizado, eu trabalhava em 3 empresas ao mesmo tempo, dava aula e estudava, né, fazia uma graduação e um mestrado, tudo ao mesmo tempo. E isso trabalhando em várias cidades do país, né? Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza principalmente. Então a viagem era constante, o ritmo era acelerado e eu passei mais ou menos uns 10 anos da minha vida nesse ritmo, que eu dormia 3 horas, 4 horas por dia, trabalhava de domingo a domingo, mesmo que eu não estivesse trabalhando na empresa, mas eu estava em casa trabalhando, porque tinha relatórios para entregar, tinha projetos para fazer, tinha tudo para acontecer, aulas, provas de alunos para elaborar, para corrigir, para trabalhos para fazer. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Então, chegou um momento, eu estava em Fortaleza, estava numa palestra, né, que eu dava palestras também na área de segurança do trabalho, em cerca de 300 pessoas, todos engenheiros, donos de empresa, do ramo offshore, e de repente eu me vi com a boca seca, eu me vi gaguejando, eu me vi pensando no que eu ia dizer, e isso nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca tive problema para fazer. Né? Então, pessoas que já me conheciam ficaram olhando para mim e disseram, cara, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Foi quando eu fui perceber que eu não estava bem. Foi quando eu fui procurar ajuda e eu fui diagnosticado com síndrome do pensamento acelerado e também com síndrome do pânico, né? E que eu não sabia que tinha, na verdade, só fui descobrir depois que eu procurei ajuda profissional. Só para complementar então para o nosso telespectador, sim, vocês estão vendo um empresário de sucesso, fazendo graduação, palestras, ganhando dinheiro com empresas trabalhando no Brasil inteiro, de repente ele sente que tem necessidade, peça ajuda, como ele fez. É muito importante pedir ajuda quando a gente se sente que não está bem. Existem pessoas que guardam a doença, que escondem a doença dos familiares, que escondem a doença, que escondem a situação, inclusive financeira, que vive das pessoas próximas. Divida com as pessoas próximas o seu problema que é mais fácil de resolver. Foi o que aconteceu com o Wellington aqui, Chacon. Vamos lá. Aí a DW, né? A DW já tem 11 anos, né? E a DW ela nasceu justamente dessa época que eu trabalhava embarcado, e eu vi a necessidade de ter uma empresa que ela não me desse só o problema, ela me desse a solução desse problema. Porque muitas vezes você contrata uma empresa para ela solucionar uma coisa para você, ela soluciona um e lhe dá outro problema. E isso não era interessante. Eu queria resolver e queria que ele fosse pragmático, fosse lá objetivo. Então, vendo esse nicho de mercado, resolvi abrir a DW Soluções Técnicas, que ela trabalha nas áreas mais amplas possíveis da segurança do trabalho. Por exemplo, você é um funcionário de uma empresa, você quer fazer um laudo, você quer fazer uma determinada atividade, mas você não tem conhecimento. A gente lhe dá o treinamento. Mas você tem o conhecimento, mas você não tem o equipamento. Eu loco o equipamento. Você tem o conhecimento, você tem até o equipamento, mas você não tem tempo de fazer. Nós fazemos as medições e lhe damos pronto para você fazer o seu laudo. Então a empresa que está nos assistindo, o empresário que está nos assistindo, que ele tem que necessidade para contratar a sua empresa? Pronto. Qualquer coisa que ele precise na área de segurança do trabalho, seja um treinamento, seja uma alocação para um equipamento técnico, seja um técnico ou um engenheiro dentro da empresa dele para fazer um levantamento de análises ou avaliações ambientais, a gente desloca esse profissional e faz todo tipo de atividade que ele necessitar. Além disso, a gente também treina. Né? Eu treino ele em todas as NRs, seja trabalho em alturas, confinado, elétrica, seja o que for, inclusive também na área de prevenção, que é a área que eu mais gosto de trabalhar, que é bombeiro civil e socorrista, que é aquela pessoa que você treina para ele ajudar e salvar o próximo. Qual é o Instagram da sua empresa? Pronto, o Instagram da DW é DW_Soluções Técnicas, Soluções Técnicas. DW_Soluções Técnicas. Beleza, qual é o telefone de contato? É o 849-9906-9233. A DW Soluções é a futura patrocinadora do nosso programa também. Acabamos de conversar aqui com mais um patrocinador, se Deus quiser, né? Vamos conversando. E a gente vai conversar com ele. Eu indico porque é uma empresa séria, de uma pessoa séria, natalense, nascido e criado em Morro Branco, mas está realmente fazendo acontecer. Eu indico porque é uma empresa que realmente mostra uma necessidade muito grande para as outras empresas que estão aí no mercado, né? Se prevenir, não é verdade, né? Exatamente. Prevenir sempre é mais barato do que reagir. Ação
é sempre mais barato, é sempre mais do que a fácil. reação. Quem age, ele é mais forte. Quem reage está sempre atrás, está sempre na fraqueza. Exatamente, está correndo reagindo atrás. a alguma coisa que já aconteceu, né? Exatamente. Bom, Wellington, como a gente faz sempre, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, nessa câmara que a gente chama a Câmara do Universo, a Câmara do Mundo, esse programa vai para o mundo, né? Então, para aqueles que têm vontade de empreender, para aqueles que têm vontade de mudar de vida, é simples, faça um planejamento. Como você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Lembre-se, como já dizia Heráclito, né, um estudioso grego, na vida tudo muda, exceto a mudança. Então esteja pronto e aceite a mudança. A mudança faz parte da nossa vida. Quem não muda, dança no mundo de hoje. Para complementar, Heráclito aí, o filósofo, então... Isso. Wellington, muito obrigado por participar do programa. Desejo a você muito sucesso nessa grande parceria que a gente está iniciando aqui com a TV Tropical e com o programa Mandou Bem. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso, vai triplicar esses clientes seus. Viu? E o Mandou Bem é isso, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta com outra história agora. Vera, lá do Sebo, que vocês vão ficar de queixo na mão. Sai daí não, que a gente volta já.